Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Agora vamos resolver o primeiro caso de oscilação harmônica amortecida subcrítica. Então nós vimos que as oscilações amortecidas são classificadas em três tipos de oscilações da natureza: oscilação amortecida subcrítica, crítica e supercrítica. Então vou resolver aqui pelo método chute, que é o método Ansatz, somente a oscilação do tipo subcrítica. As outras vai ficar para aulas posteriores. Então você tem aqui o sistema massa-mole na horizontal com um atrito, que o atrito aqui, K, a constante da mole, M é a massa do corpo e B é o coeficiente de arrasto desse sistema. Nós vimos que, aplicando as leis de Newton, nós encontramos a equação diferencial de segunda ordem, coeficiente constante, linear e homogênea, que era essa aqui, tá? E aí, quando aplicamos, chegamos numa equação quadrática, que é para lambda desse jeito, após chutar uma solução, o método Ansatz, que é do tipo A exponencial de lambda t, você chega a uma equação quadrática do tipo essa aqui. E aí você tira duas constantes, Você tira, dois valores de lambda, Um lambda mais e um lambda menos. Então, nós vamos resolver aqui para o caso de oscilação amortecida subcrítica, que vai dar dois tipos de lambda, que é um mais e um menos, tá? Só que uma parte real e a outra parte imaginária. Aqui o ômega, onde o ômega é esse valor, tá? Então, eu vou pegar esse ômega, substituir aqui, vou pegar esse lambda que assume dois valores e vou substituir esses dois resultados na solução proposta pelo método chute, pelo método Ansatz, que é essa aqui, A exponencial de lambda t, onde A e lambda são a priori funções, no caso mais geral, são constantes complexas. Então, a solução mais geral possível, já que é uma equação diferencial do tipo linear, é a combinação linear das duas soluções, Uma lambda mais e a outra lambda menos, que são esses dois valores de lambda aqui, o lambda mais e o lambda menos. Uma parte real e uma parte imaginária. Então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então, continuando, você pega aqui a solução do tipo subcrítica. Então a solução vai ser A exponencial de lambda mais sub t, mas já que uma é o conjugado da outra, porque uma é mais e a outra é menos i, então a próxima constante vai ser A conjugado, exponencial de lambda menos t. A exponencial, aqui a solução mais e a solução menos, menos gama sobre 2 mais i ômega, menos gama sobre 2 menos i ômega. Então, trocou o sinal aqui é ômega mais e o ômega menos trocou para o sinal de menos. Você multiplica o t aqui dentro e aí você pode fatorar a exponencial de menos gama sobre 2t que aparece em ambos os lados. Está aqui, Aí dentro fica a exponencial de uma exponencial complexa, com expoente complexo, e aqui uma é o conjugado da outra. E aí nós sabemos da decomposição de Euler que a exponencial de mais ou menos i ômega t, ela é decomposta em cossenos e senos. Vimos isso lá na solução da solução de MHS por método de Ansatz, o método da transformada de Laplace. Eu vou colocar o link na descrição aí do vídeo. Então você pode mostrar isso aqui por expansão em Taylor, que essa exponencial de mais ou menos i ômega t, ela é uma parte real e uma parte imaginária de funções trigonométricas do tipo cosseno e seno. Então você vai pegar aqui o mais em cima, mais, e o menos é menos. Então eu vou substituir aqui e aqui. Quando você faz isso, essa equação de cima se transforma nessa. Então fica exponencial de menos gama sobre 2, vai ficar aqui a soma de A mais a conjugado do cosseno de ômega t, aqui fica aí seno de ômega t, A menos A conjugado, está aqui. Então, se A é um número complexo, que é o caso mais geral, então ele tem uma parte real e uma parte imaginária, que eu estou chamando de A e B. A e B pertencem aos naturais, aos reais, perdão, são números reais, agora não são complexos. A natureza complexa mora no I aqui, Então, vou substituir onde tem A e o A asterístico, que é o A conjugado, é a mesma coisa, só trocar o sinal de mais por menos na parte imaginária. Vou substituir o A e o A conjugado aqui na equação de cima, e aí você vai obter que aqui vai dar 2A e aqui vai dar menos 2B, e o resto é tudo idêntico. E aí, continuando, quando você faz isso, eu vou chamar agora de duas constantes. Essa constante 2A eu vou chamar de B, e essa constante menos 2b, minúscula, eu vou chamar de c, onde b e c agora pertencem aos reais, são constantes ainda reais, tá certo? O resto fica idêntico. Continuando,
Então você agora tem uma equação, você resolveu a equação diferencial de segunda ordem, então tem que ter duas condições de contorno, de iniciais, para você encontrar os valores das constantes. Então uma vai ser a posição em t igual a zero, que é x0, e a posição e a velocidade em t igual a zero, que eu estou chamando de v0. Se você colocar aqui t igual a zero, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então fica b igual a x de t igual a zero, que é x0. Então b é igual a x0. Então essa é a primeira constante encontrada. A segunda eu tenho que derivar isso. Então você vai derivar a derivada do produto aqui. Deriva esse termo, vai dar esse. Aí repete o que está na chave. Mas conserva o primeiro e deriva o que está aqui dentro. Fica b, ômega sai, derivado do cosseno é menos seno, derivado do seno é o cosseno. Deu aqui esse resultado. Está aqui, ó. Tá certo? Então agora, com essa derivada da posição no tempo, eu vou calcular ela em t igual a zero. Então coloco t igual a zero aqui, t igual a zero aqui, t igual a zero. Onde tem t eu vou colocar zero. Então aqui, olha, vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Então quando você faz isso, em t igual a zero é v0, tá aqui, fica menos gama sobre 2, aqui só sobrevive o b, esse cara aqui é nulo, e aqui dá 1, aqui dá 0 e aqui sobrevive ômega c, porque cosseno de 0 é 1. Então fica ômega c, tá aqui, ó. Então eu quero encontrar a variável c. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Então passa esse cara para do lado mais, o que está multiplicando passa dividindo. Então o c vai ser dado por esse valor aqui, ó. Vai ser v0 mais gama sobre 2. Quem é o b? O b eu já encontrei lá em cima. Ele vale x0, olha. A posição inicial. Então aqui eu coloco no lugar de b x0. Então essa é a minha solução de c. Então aqui está o c e aqui está o b. Eu vou substituir aqui nessa solução da minha oscilação amortecida, subcrítica. Quando você substituir aí, você vai encontrar essa solução aqui, olha. Aqui a solução depende da posição inicial do meu oscilador, né? No caso no meio com atrito, da velocidade inicial, do coeficiente de amortecimento e do ômega, onde o ômega é a frequência que é do tipo ômega zero quadrado, que é a frequência natural, que é K sobre M, tá? Ômega zero quadrado é K sobre M, K é a constante da mole e M é a massa do meu corpo. E gama é o coeficiente de amortecimento, né? Gama sobre 2 ao quadrado. Bem, essa é uma solução, ou seja, a solução é cossenos e senos. Aqui, ó, cossenos e senos normais com amortecimento do tipo exponencial menos gama sobre 2. Mas eu posso ter uma outra solução possível para esse problema. E qual é? Então eu vou pegar essa mesma equação aqui, ó, e vou juntar tudo isso aqui com uma única função do tipo cosseno. Como é que você faz isso? Então a outra solução, eu vou partir dessa análise, dessa equação. Então, partindo dessa equação, tá aqui é a mesma, tá? B e C são constantes reais. Então, eu vou colocar aqui um eixo cartesiano, né? Um eixo x, o eixo y. A variável B, como é uma constante, eu vou conectar ela a uma outra constante, que eu vou relacionar com a fase do meu oscilador harmônico amortecido. Então, eu vou chamar aqui o B, ele vai ser uma variável que está no eixo x, e C uma variável que vai estar no eixo y. E como é que você conecta essas duas variáveis? Através de um ângulo, né? Então eu estou fazendo análise aqui em coordenadas polares. Então quando você pega um ponto aqui um vetor num ponto do cartesiano, ele vai ter um tamanho b, essa variável b vai ter um tamanho, vai ser um valor numérico, e o c também. Só que o b está no eixo x e o c está no eixo y. E aí, como esse vetor está inclinado de um certo ângulo φ, esse φ é a fase do meu MHS, né? Então você vai ter aqui um triângulo retângulo, está aqui ele, eu tirei, então esse cateto de frente para o ângulo é o cateto oposto, é o C, aqui do lado do ângulo é o cateto adjacente, eu chamei de B, e a hipotenusa, aplicando o teorema de Pitágoras, ela é B quadrado mais C quadrado raiz quadrada, tá aqui, ó. Então se você calcular o cosseno desse ângulo, você encontra B. Então, B vai ser
a hipotenusa, que é esse valor, vezes o cosseno, e C você tira pela relação trigonométrica de seno. Então, se você calcular o seno desse ângulo, φ, que é a fase, então o C vai ser a hipotenusa vezes o seno desse ângulo. Está aqui. Então, você vai pegar B e C e substituir aqui e aqui. Quando você faz isso, B e C têm em comum essa raiz de C quadrado mais B quadrado, coloque evidência. Aqui fica cosseno com cosseno, aqui fica seno com sinal de mais. Olha. Tá aqui, ó. Tá certo? A solução está aqui. C quadrado mais B quadrado, raiz quadrada, isso aqui é uma constante, já que C e B é constante real. Então, vou chamar isso de uma outra constante, D. Então, fica D exponencial de menos gama sobre 2t. Aqui fica o cosseno, pessoal. O cosseno da diferença. Ômega t, cosseno de ômega t, cosseno de φ, mais seno de ômega t, seno de φ. Isso aqui é o cosseno da diferença, tá aqui. É ômega t menos φ, tá aqui. E aí, continuando, essa constante é D exponencial, cosseno de ômega t. E aí eu vou chamar aqui, olha, repetir o que já está aqui. E essa constante menos φ, que é a fase, eu vou chamar de uma outra fase, mais φ maiúsculo. Tá aqui, ó. Então, essa é a solução, uma outra solução possível. A solução que nós tínhamos antes era uma solução do tipo, aqui, ó, cosseno mais seno, multiplicando essa exponencial. Agora, eu tenho uma solução que é uma constante exponencial, continua aqui, e tudo isso aqui, que era uma combinação de seno e cosseno, ficou só cosseno. Lembra que o seno é igual ao cosseno, ele difere um do outro a menos de uma fase. Então, é isso que está dando aqui, ó. Perfeito? E aí, se eu tenho essa solução, como é que eu vou encontrar agora essas constantes D e φ, aplicando as condições novamente iniciais, que são as duas que nós já tínhamos falado anteriormente. Tá aqui. Então, você vai ter posição em t igual a 0, x0, velocidade em t igual a 0 é v0. Essas condições iniciais. Então, você vai aplicar essa aqui, era a minha solução, d exponencial de gama sobre 2 cosseno de ômega t. Você aplica quando t for igual a 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, fica cosseno de φ, d, aqui é x0, tá aqui. Então, x0 é d cosseno de φ, tá? Então, daqui já dá para encontrar o d. O d, ele é x0, que é a condição, a posição inicial, dividido por cosseno de φ. Mas eu não sei quem é cosseno de φ, eu não sei quem é φ. Então, não dá para resolver por aqui o d ainda, porque eu não sei quem é φ. Então, bora encontrar o φ. Como? Usando a outra condição de contorno, condição inicial, perdão. Então, eu vou derivar isso aqui. Então, derivo o primeiro, dá isso, conservo o segundo. Mas, né, conservo o primeiro e derivo o segundo. Derivado do cosseno dá menos seno, vem para cá, deriva uma função composta, vai dar o ômega vai sair aqui. Então, substitui quando t for igual a 0. T igual a 0 aqui, t igual a 0 aqui, t igual a 0 aqui, t igual a 0 aqui e t igual a 0 aqui. Então, onde tem t, eu vou trocar por t igual a 0. Então, aqui vai dar t igual a 0 dá v0. Já estou substituindo aqui, ó. X ponto t igual a 0 é v0. Aqui vai dar 1. Aí, esse termo aqui vai dar 0, vai dar cosseno de φ. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 0, fica só seno de φ. Tá aqui, ó. Então, vai dar v0 menos. Quem é... Aí fica aqui, olha, coloque evidência, vou tirar a evidência aqui, menos d cosseno de φ. Coloque evidência, fica menos d cosseno de φ, aqui fica gama sobre 2, mais ômega seno sobre cosseno, que é a tangente de φ. Seno sobre cosseno de φ é a tangente de φ, tá? D cosseno, lembra que d cosseno é x0, ó, da primeira condição inicial que a gente aplicou. Então, d cosseno de φ é x0, tá aqui, ó. Então... fico com esse cidadão aqui, menos, vai para lá, né? Vai menos para lá. Fica, esse cara que está multiplicando passa dividindo, fica v sobre x0, negativo. Esse cara está mais gama sobre 2, vai para lá, menos gama sobre 2, está aqui, ó. E o ômega que estava multiplicando passa dividindo, está aqui. Então, o que sobra somente é a tangente de φ. Então, se você aplicar a função inversa disso aqui, que é o arco tangente de φ, o arco tangente vezes a tangente é o próprio argumento, né? É só lembrar, por exemplo, qual é o arco cujo ângulo dá... se você pegar, por exemplo, 30 graus, né? Tangente de 30, tangente de 45, por exemplo. Tangente de 45 é 1, né? Tangente de 45, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tangente de 45 é 1. Então, você pode perguntar, a tangente de um ângulo é um número. Então, qual é o arco
qual é o arco de um número? O arco de um número é igual a um ângulo, né? Então, por exemplo, falar que a tangente de 45 é 1 é a mesma coisa que dizer o arco cuja tangente é 1 é igual a 45. Então, o arco tangente e a função tangente são funções inversas. Então, arco tangente vezes a tangente é o próprio ângulo, tá? E aqui fica arco tangente de todo esse termo que está aqui do lado direito. Está aqui ele, olha. Então, meu φ ele vai ser o arco tangente de menos, entre parênteses, V0 sobre x0, velocidade inicial sobre a posição inicial, mais gama sobre 2, coeficiente de amortecimento sobre 2, dividido por ômega. Tá? Então, eu vou pegar esse φ aqui e vou substituir ele aqui, olha. E para encontrar o D vai ser x0 sobre cosseno de φ, que é o que eu vou fazer agora. Pois bem, então aqui sabendo que x0 é D cosseno de φ, como a gente já tinha falado anteriormente aqui, olha, x0 é D cosseno de φ, e o φ é o arco tangente que a gente acabou de encontrar desse termo, então eu vou isolar o D. D é x0 sobre cosseno de φ, está aqui, e onde tem φ eu vou substituir tudo isso aqui. Quando você calcular o cosseno do arco tangente de todo esse dentro do cochete, vai dar, repete, x0, vai dar raiz de 1 mais a tangente ao quadrado de φ. E quem é a tangente ao quadrado de φ? Tangente ao quadrado de φ vai ser, tangente ao quadrado de φ vai ser igual, esse cara ao quadrado vai dar mais, todo esse termo entre parênteses ao quadrado, dividido por ômega ao quadrado. Então é isso que é a tangente quadrada, é todo esse termo aqui do lado direito ao quadrado. Então vai dar esse termo aqui, 1 mais a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, então esse valor que vai dar aqui é puramente positivo, né? Então você vai ter que é x0 módulo da secante, porque secante é uma função inversa do cosseno, e o cosseno oscila de mais 1 a menos 1, então ele pode ser negativo. Então o módulo aqui é para garantir que esse resultado que deu aqui é puramente positivo, então eu coloco o módulo. Logo, o D que eu encontrei, ele vai ser x0 módulo de secante de φ, que é o inverso do cosseno. Então eu vou substituir no lugar de D esse valor, no lugar de φ esse valor. Na minha solução, que é essa aqui, olha. A solução que eu tinha, né? A solução que eu tinha anteriormente era essa, olha. D exponencial de gama, cosseno de ômega t mais φ. Então, eu vou substituir no lugar de D e de φ esses valores que eu acabei de encontrar. Então, quando eu substituir, eu vou encontrar, olha, x0 secante exponencial de menos gama t, cosseno de ômega t mais φ. Onde o φ é esse termo todo, tá? Então, ele pode substituir ele aqui e aqui, tá? Gama é o coeficiente de amortecimento, ômega está aqui, ó. Então, φ é esse termo, ômega é frequência natural, que é K sobre M, gama sobre 2, coeficiente de amortecimento sobre 2 ao quadrado, tá? Então, se você olhar aqui, essa solução que nós acabamos de encontrar, ela é idêntica, ela é equivalente, na verdade não é idêntica, ela é equivalente à solução que nós encontramos no caso 1, né? Que é senos e cossenos, ó. A parte de fora é a mesma, mas de dentro é cosseno e seno, ou seja, uma combinação de linear de cosseno e seno. Mas você pode pegar essas duas soluções e juntar elas, já que uma é igual a outra menos de uma fase, né? A diferença de uma para outra é uma fase de π sobre 2. Então você pode agrupar e escrever somente uma função do tipo cosseno. E x0 é amplitude, tá? De oscilação. Então vou pegar esse resultado e vou plotar um gráfico, né? Plotando o gráfico, então para φ igual a 0, secante aqui vai dar 1, aqui vai sumir, fica só cosseno de ômega t exponencial de gama sobre 2t vezes x0. Então, para φ igual a 0, fica a minha posição, as minhas duas soluções possíveis, aqui são duas soluções possíveis para o sistema do movimento harmônico amortecido. São duas soluções equivalentes, mas eu vou pegar essa aqui e vou plotar o gráfico para φ igual a 0. Então, fica... amplitude é a posição inicial, x0, exponencial de menos gama sobre 2t vezes o cosseno de ômega t. Então, vou pegar ela e vou plotar um gráfico. Então, ela vai ser uma combinação de cosseno, uma intersecção entre o cosseno, que é uma função oscilatória de mais a menos 1. Então, está aqui, ó, o cosseno é uma função que oscila de mais x0 a menos x0, já que a minha amplitude aqui é x0, olha. Então, vai oscilar de mais x a menos x, aqui o meu cosseno, então ele vai ser uma coisa assim. Mas, em compensação, ele está multiplicado por uma exponencial de menos t. Então, uma exponencial de menos t, uma exponencial que vai a zero, a menos infinito. Está aqui, ó. Né? Ela vai se aproximar da assíntota aqui em t igual a zero. Então, esse gráfico aqui é a posição
do meu caso, da minha oscilação, do meu oscilador, ele está oscilando na horizontal, então essa oscilação aqui vai ser na horizontal, em função do tempo, ela vai obedecer exatamente esse gráfico. Então eu vou fazer uma conexão, uma superposição da função do tipo cosseno e exponencial. Então, cosseno ele vai oscilar aqui na linha pontilhada, vermelho e azul, e a exponencial é essa linha tracejada aqui em azul. Então a superposição vai dar uma oscilação do tipo essa aqui, um cosseno amortecido. Então aqui vai sair de x0, vai diminuindo a amplitude, diminuindo aqui, ó. Começa com x0, depois diminui aqui para menos da metade, depois vai diminuindo, até ir a zero. Então essa aqui é a oscilação que dura mais tempo na oscilação amortecida, das oscilações amortecidas que nós conhecemos, que são 3, subcrítica, crítica e supercrítica. Essa é a oscilação que demora mais tempo a ir a zero, ou seja, ela vibra mais, o teu sistema vibra mais até parar de vibrar, tá certo? Então esse foi o amortecimento crítico, espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!